Vocês me pedem, desde que esse canal existe, para eu fazer esse vídeo aqui que eu tô fazendo hoje. Apesar de eu não ser especialista no assunto especificamente, né, de roteiro para novela, eu acabo estudando muito novela porque eu estudo melodrama no meu mestrado. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar de 5 princípios de um roteiro de novela. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Gente, eu vou começar esse vídeo com um disclaimer, tá? Porque assim, eu nunca escrevi roteiro pra novela. E a minha carreira hoje, ela tá tomando um rumo que se direciona muito mais pra fazer, por exemplo, séries episódicas ou serializados episódicos, do que de fato novelas, né? Acabou que, enfim, eu não tenho muita relação. No meu círculo social de colegas roteiristas, eu conheço poucos que escreveram novela. Então, de fato, não é uma coisa que eu tenho muita intimidade. Mas eu já li livros sobre, e eu conversei muito com um amigo meu que fez durante muitos anos roteiro para novela. Então, o que eu vou falar aqui é baseado, repito, em coisas que eu li e em coisas que eu ouvi de pessoas que viveram. Mas eu, Bea, não tive essa experiência. Não descarto nunca ter, né? Porque, enfim, a gente nunca sabe. Mas, pelo menos até hoje, até o momento desse vídeo, eu nunca tive essa experiência, tá? Então, só para fazer esse disclaimer aqui pra gente poder começar o vídeo. Desses 5 princípios que eu vou passar para vocês, 3 deles são narrativos e 2 deles são de mercado, né? Então é um pouco da rotina do roteirista, tá? A gente vai passar primeiro por esses 3 narrativos e lá no último tópico a gente vai falar um pouquinho também do salário do roteirista de novela, que eu acho que é uma coisa que gera muita curiosidade e é legal da gente falar também. Então, espera a gente passar por esses tópicos pra gente falar de mercado mais lá no final do vídeo, tá bom? Antes da gente começar, não se esquece de fazer o quê? Dar um like no vídeo, se inscrever no canal e principalmente me seguir no Instagram. Gente, tá com tanto conteúdo legal lá no meu Instagram, tá valendo muito a pena vocês me seguirem lá também. Na realidade, assim, eu não sei o que você tá fazendo que você não me segue no Instagram. Porque assim, lá eu boto caixinha de pergunta todo dia, eu converso com o pessoal, a gente tem um monte de postagem legal no feed, nos stories, sobre cinema, sobre roteiro pra cinema, então é muito legal, vale muito a pena. Antes da gente ir pro primeiro princípio, só um aviso geral, tá? Eu estarei falando de novelas brasileiras, tá? Especificamente novelas brasileiras. Não vou falar de novelas mexicanas, nem das soap operas americanas, nem das novelas argentinas, eu vou falar de novelas brasileiras. Agora que o aviso tá feito, vamos continuar. Primeiro princípio. Novelas são separadas por núcleos ou, como são chamados, de trilhas, tá? Então, diferente de uma série em que a gente pode ter, na realidade, né, vários protagonistas ou um protagonista só, numa novela eu vou ter núcleos, eu vou ter trilhas, né? E geralmente no trabalho do roteirista tem uma pequena sala de roteiro, né? A pequena mais ou menos, né? Geralmente são ali umas 6, 7 pessoas que fazem uma novela, 7 roteiristas, né? Incluindo o autor da novela. E você tem todas essas pessoas escrevendo essa novela e cada uma delas vai escrevendo uma trilha, né? Então é muito comum que ali na sala de roteiro da novela, eu quero falar na sala de roteiro da série, mas é novela. Na sala de roteiro da novela, você tem ali como tarefa de alguns roteiristas, às vezes, fazer uma trilha, né? O que é fazer uma trilha? É você escrever o desenvolvimento daquele núcleo específico. E aquele núcleo específico, geralmente, em novelas, corresponde a um determinado tipo de idade e classe social. Vou dar um exemplo. É muito comum que em novelas você tenha o núcleo dos ricos, aí você tem o núcleo do pobre, que também nesse núcleo do pobre tem a empregada da casa do rico. E daí você vai ter também o núcleo do traficante da favela, que tem uma pessoa nesse núcleo dos pobres que também se comunica com os ricos. Você vai entrelaçando, né, as coisas todas. Daí você tem o núcleo lá do trabalho da protagonista, que namora o cara que é filho lá da família rica. E daí você sempre tem, né? Sempre tem que ter sempre pobre e rico. Melodrama, regra, você tem que ter, principalmente novela. E aí você vai ter geralmente o núcleo do idoso, tem o núcleo das crianças, dos adolescentes, o do pobre, o do rico, o do preto, o do branco, da mulher que apanha, da mulher que é independente, você tem, tipo, todo mundo você vai botar numa novela. Tá bom, gente? Por que eu tô falando isso zoando, né? Porque a novela, né? E isso é o nosso próximo princípio, né? Então, princípio número 2. Novelas sempre serão melodramas. Não
a exceção. Não se debate, isso não se discute. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, você assista esse meu vídeo aqui, Brasileiros e Melodrama, para você poder entender isso. Não existe novela sem melodrama, isto não é um debate. Isto é dado, isto é fato científico, comprovado, visto e registrado. Então não tem debate. Novela é melodrama. E o melodrama, ele tem por um princípio básico se comunicar com todo mundo, se comunicar com todas as camadas da população. Então a novela, a gente fala que ela não tem um nicho específico, a novela, porque ela precisa se comunicar para todo mundo que vai ter a TV ligada naquela hora. Então você tem muitas casas aqui no Brasil que só tem uma televisão. Aquela TV, às 9 horas da noite, vai estar ligada numa novela. Muito provavelmente, né? Vão assistir ali o jornal e depois vão assistir a novela, né? Às vezes fica ligado o dia inteiro na novela. E aí, o que você tem? Você tem as pessoas tendo que a família inteira se entreter com aquele produto. Então, o que você coloca? Você coloca vários núcleos. Você coloca pessoas tanto ricas quanto pobres, isso é uma coisa muito curiosa, né? Que a gente tem aqui nas novelas, né? Aqui no Brasil também. Todas as classes sociais assistem novela, não há essa distinção, todo mundo assiste novela. Então, você tem que colocar as diferentes classes sociais, você tem que colocar as diferentes idades também, para que todo mundo se identifique, para que todo mundo reconheça aqueles conflitos, né? Obviamente que você vai ter, dependendo da novela, dependendo da premissa da novela, você vai ter um núcleo principal, geralmente são de jovens adultos, às vezes você tem um núcleo principal que é, na realidade, ali de pessoas em torno dos 40 anos, às vezes você vai ter novelas em que são adolescentes, como é o caso, por exemplo, de Malhação, mas mesmo em Malhação você tem um núcleo ali que são de pessoas um pouco mais velhas, apesar de não ser o núcleo principal. Então isso vai variar, mas é muito importante que você tenha pessoas de todas essas idades e todas essas classes sociais, raças diferentes, cores diferentes, orientações sexuais diferentes, gêneros diferentes, tudo. Você tem que ter tudo, tem que ter diversidade. Aqui é sem preconceito, aqui é mete tudo ali, entende? Então a novela tem que ser isso, porque ela é muito democrática, né? Ela se comunica com muitas pessoas. Então você precisa ter esses núcleos com os quais as pessoas vão se reconhecer muito facilmente, né? E a gente tem também o melodrama, né? Então isso é um fato dado, tá, gente? Novela vai ser melodrama. Então você vai ter muita coisa falada, muito diálogo expositivo. Quando você tiver uma ação, não vai ser tipo assim, uma briguinha, vai ser uma briga, né? Você às vezes tem ausência de subtexto, porque você precisa dar o texto ali, porque você não tem tempo, né, de trabalhar essas outras camadas, você precisa prosseguir com a ação, você precisa trabalhar muito com as paixões, você trabalha muito com e as paixões, gente, elas estão sempre assim, é como se as cenas da novela estivessem sempre à flor da pele. E olha só como isso é marcante, né? Eu lembro, assim, que uma vez eu tava na casa de uma tia minha, há mais de 15 anos, isso, eu era criança ainda. E eu tava na casa da minha tia, minha avó tava lá e tudo mais, e tinha uma salinha ali, que era tipo um quarto de hóspedes, e tinha uma TVzinha lá e tava passando novela, né? E minha avó tava vendo e eu tava lá com a minha avó e tava vendo a novela, né, junto com ela. Gente, eu lembro assim, eu não fazia a menor ideia. Porque minha mãe não deixava eu ver novela, né? Então eu não fazia a menor ideia do que era a trama, não fazia a menor ideia do que se tratava a trama. Eu só sei que, gente, eu peguei numa cena ali, isso eu tinha uns 9 anos de idade. Gente do céu, mas a cena, tinha uma personagem chorando, ela tava tão sofrida e tão difícil. Gente, eu comecei a chorar. Mas eu criei uma empatia, assim, imediatamente com aquela personagem, eu comecei a chorar. Então você percebe como que o melodrama tá presente numa novela? Criança naturalmente, né, assim, menos de 10 anos, a criança ela tem pouca dificuldade de entender o que está passando numa trama, né, de compreender de fato a gravidade e a complexidade de um conflito, de uma trama, né, ela tem dificuldade. Então eu, criança, 9 anos de idade, nunca tinha visto aquela novela na vida, não lembro nem qual era o nome da novela, nunca tinha visto. Apareceu ali uma cena, pintou uma cena super emocional, cheia de paixão, cheia de patos, cheia de emoção, assim, tudo à flor da pele, e eu automaticamente me emocionei. Então a novela ela tá muito preocupada em causar esse efeito no espectador, na realidade, no personagem não, também, mas muito preocupada em causar esse efeito no espectador, né, impactar o espectador, e isso vem muito do melodrama, tá, gente? Então novela é melodrama, não se esqueçam disso. Um outro aspecto da novela é que a novela, ela é serializada, 100%
serializada, isto também não é um debate, isto é um fato dado. Isso é desde a origem ali do romance de folhetim. Isso é justamente o que eu estudo na minha dissertação de mestrado. Você tem a narrativa serializada, ou seja, você tem uma grande narrativa e que você fatia essa narrativa e você vai contando ela de pouquinho em pouquinho. Então, o que você tem? Você tem ali a origem de uma narrativa, do romance folhetinesco, em que você tinha que ir quase que assim, diluindo a narrativa, né? Porque você tem uma grande narrativa e que, enfim, pelo menos no romance de folhetim, você não sabia quando ia acabar. Numa novela hoje, você já tem noção de quantos capítulos vão ter 100 e tantos capítulos. Antigamente você tinha novelas muito mais extensas do que isso. Então, você tem uma grande narrativa que você vai contando um pouquinho a cada capítulo. E olha só como é muito forte essa herança, né, do romance de folhetim. A gente chama o episódio da novela até hoje de capítulo. A gente não chama de episódio, né? A gente chama de capítulo. Justamente porque tem essa herança do romance de folhetim, que depois foi pra rádio novela, até que chegou na nossa novela audiovisual. Na novela que a gente vê hoje nas televisões abertas, principalmente, né? E que a gente vai ver hoje na Netflix também. Né? Que eu vi que a Netflix tá super empenhada em fazer novelas brasileiras também, porque de fato o nosso público se identifica muito com melodrama. De novo, eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo Brasileiros e Melodrama, porque tá super resumido lá porque que melodrama é tão importante pra gente que é brasileiro. Agora que eu já falei desses 3 princípios sobre narrativa, a gente pode falar de mais 2 princípios sobre mercado. E para vocês entenderem um pouco mais sobre novelas, sobre como que isso influencia na nossa sociedade, eu recomendo muito para vocês um livro chamado Brasil Antenado, Sociedade da Novela, da Esther. Ela é uma professora lá da faculdade e ela é sensacional, gente. Ela é uma super estudiosa de melodrama, de televisão brasileira, e nesse livro ela explica e faz assim um panorama sobre esse fenômeno da novela no Brasil e sobre um pouquinho de como funciona a novela, né? E também sobre o impacto que isso exerce na nossa sociedade brasileira. Então, é muito interessante esse estudo dela, recomendo muito a leitura desse livro. Antes da gente partir para os últimos 2 princípios, eu quero lembrar vocês que a IndieBreed, a plataforma do audiovisual, já está disponível para download, a gente já pode usar. Eu não sei vocês, mas eu já estou com o meu perfil lá, belíssimo, esperando os jobs chegarem. Não se esqueçam de que a IndieBreed chegou para facilitar o nosso mercado audiovisual, chegou para revolucionar o mercado audiovisual e principalmente facilitar a entrada de novos roteiristas e de novos profissionais de uma forma geral no mercado, né? O mercado que é tão difícil a gente dar nosso primeiro passo. E olha só, agora você também pode colocar lá na sua bio que você tem interesse, o que você escreve e cria novelas também e conseguir ali um job, conseguir um freelo, até mesmo um trabalho fixo relacionado a isso. Olha que legal. 4º princípio do roteiro da novela, e esse é um pouquinho mais do roteirista da novela. O que que acontece, gente? Você tem bloqueio criativo? Você tem dificuldade em escrever? Você demora para escrever um roteiro? Meu amigo, então você pode abandonar sua carreira de roteirista de novela, porque, meu amigo, gente, roteirista de novela, pensa numa criatura que escreve. Mas esse daí, mano, escreve pra pagar pecado. Esse escreve muito, muito. Mas, gente, vocês terem noção, um roteirista de novela chega a escrever, um roteirista de novela de horário nobre, ele chega a escrever por semana 50 páginas. Sabe o que é escrever 50 páginas por semana? Isso dá, gente, por mês, 200 páginas. 200 páginas por mês dá 2 longas-metragens por mês que você escreve. Vocês estão entendendo o quanto que um roteirista de novela escreve? Então, assim, se você não lida bem com prazos urgentes, se você não lida bem com um volume grande de escrita para escrever, se você não lida bem com não ter bloqueio criativo, porque não tem essa possibilidade, não existe para quem escreve assim. Bloqueio criativo é tipo luxo, né? Não existe, gente. Você escreve muito, você escreve igual um condenado, um roteirista de novela. Então, se você tem interesse em seguir carreira como roteirista de novela, já saiba que existe isso daí, tá? Que você tem que escrever muito e muito rápido, tá? Porque as coisas mudam muito rápido também na novela. Prepare-se para escrever muito. 5º e último princípio da telenovela. Você escreve igual um condenado,
você precisa dominar muito melodrama, você vai sempre escrever uma narrativa serializada, você vai trabalhar com vários núcleos diferentes, não vai escrever para vários personagens, várias vozes diferentes, e você vai receber muito bem por isso, porque roteiristas de novelas são muito bem pagos mesmo. Pra vocês terem noção, gente, é comum que você entre numa novela recebendo tipo 18 mil reais. É comum. Então, assim, você recebe muito, isso mensalmente, né? Você recebe muito bem. Tem outros cargos, né, que você pode ter dentro de uma sala de roteiro de novela, que você vai receber muito mais também por isso. Existem os autores também, só que os autores não entram aqui, né? Porque os autores, eles recebem, enfim, tem autor que recebe 400 a 600 mil reais por mês pra fazer a novela, quando ele tá fazendo a novela, ou quando ele não tá fazendo, não lembro, mas geralmente, assim, quando você não tá fazendo novela, é como você, às vezes, ser contratado também daquele canal aberto. Então, você tem sua carteira assinada, você recebe isso, é como você ainda receber, tipo, plano de saúde e tudo mais. Gente, é show de bola ser roteirista de novela, assim, é um puta negócio. E você recebe muito bem também, você recebe super bem também. Então, ó, vou deixar aqui pra vocês embaixo o link da tabela da Abra, tá? E vai estar aparecendo aí na tela pra vocês verem o que a Abra recomenda aí, que é a Associação Brasileira dos Autores e Roteiristas, pra você cobrar sendo roteirista de telenovela, né? Então tá aí pra vocês. Então é importante sempre, né, a gente saber que você escreve muito, mas você também recebe muito bem. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, lá que eu recebo a maior parte das ideias de vídeos novos aqui no canal e tô sempre fazendo novas postagens. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e muito obrigada pela sua audiência. Tchau!